Na madrugada de 16 de julho de 1945, o deserto do Novo México foi iluminado por um clarão que transformou a noite em dia. O solo tremeu, o ar se dobrou sobre si mesmo e o som ecoou por quilômetros. Era o teste Trinity, a primeira explosão nuclear da história. Ali, o homem provou que podia dividir o átomo e com ele a própria existência. Por trás daquele brilho havia anos de segredos, medo e ambição. O Projeto Manhattan começou oficialmente em 1942, quando os Estados Unidos decidiram que não poderiam permitir que a Alemanha nazista fosse a primeira a criar uma bomba atômica. Com o general Leslie Groves no comando e o físico J. Robert Oppenheimer como diretor científico, uma rede de cidades secretas foi criada. Los Alamos, Oak Ridge, Hanford, onde cientistas, engenheiros e soldados viviam sob o mais absoluto sigilo. Mais de 130 mil pessoas trabalharam sem saber o que realmente estavam construindo. Cada porção de urânio enriquecido, cada cálculo de fissão era uma peça de um enigma maior que ninguém ousava decifrar completamente. Mas a verdade é que, desde o início, o objetivo não era apenas vencer a guerra, era provar que a humanidade podia desafiar a própria criação. Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar descobrindo o que a história tentou esconder. Siga segredos da história. Saiba o que os livros não contam. Los Alamos, Novo México. Uma cidade que não existia nos mapas. Ali, em meio ao deserto, mentes brilhantes como Enrico Fermi, Niels Bohr e Richard Feynman trabalhavam em um ambiente de tensão e genialidade. Oppenheimer, conhecido por sua inteligência e inquietação filosófica, reunia cientistas vindos de diferentes países, muitos deles refugiados do regime nazista. O projeto dividiu-se em partes. Em Oak Ridge, o urânio era enriquecido. Em Hanford, o plutônio era produzido. E em Los Alamos, a bomba ganhava forma. As equações se tornaram armas. A física, antes voltada à descoberta do universo, agora servia à destruição. Mas havia um dilema moral. Sabiam que estavam criando algo que ultrapassava qualquer limite ético. Oppenheimer dizia: quando você vê algo que é tecnicamente doce, você o faz. Cada teste era uma mistura de medo e fascínio. Muitos acreditavam que a explosão poderia incendiar a atmosfera da Terra. Ainda assim, seguiram adiante, porque a corrida não era apenas contra Hitler, era contra o tempo, contra a própria consciência. E quando a teoria finalmente se transformou em prática, o mundo mudou. Às 5h29 da manhã do dia 16 de julho de 1945, o botão foi acionado. Um clarão de 12 quilômetros de altura surgiu sobre o deserto. A areia fundiu-se, transformando-se em vidro verde, a trinitita. O calor ultrapassou 4.000 graus Celsius. Os observadores, a quilômetros de distância, ficaram em silêncio. Oppenheimer murmurou uma frase do Bhagavad Gita: "Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos." A experiência foi um sucesso absoluto e um fracasso moral. Groves enviou imediatamente o relatório. A arma funciona. O governo americano já sabia o que viria a seguir. Menos de um mês depois, duas bombas receberam nomes: Little Boy e Fat Man. Enquanto os cientistas celebravam o triunfo técnico, poucos sabiam que seu trabalho seria usado para ceifar mais de 200.000 vidas. Naquele momento, o destino do século XX já estava decidido. O homem havia aprendido a fabricar o apocalipse. 6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã. O bombardeiro Enola Gay lançou Little Boy sobre Hiroshima. Em segundos, a cidade se transformou em cinzas. O calor incinerou pessoas a mais de 1 quilômetro de distância. 3 dias depois, Fat Man atingiu Nagasaki. Mais de 70.000 mortos instantaneamente e dezenas de milhares feridos. As imagens de sombras gravadas nas paredes e crianças desfiguradas tornaram-se o retrato da era atômica. O Japão se rendeu. A Segunda Guerra Mundial acabou.
Mas o preço da paz foi o nascimento do medo permanente. Os cientistas que haviam construído a bomba reagiram com horror. Muitos pediram demissão. Oppenheimer declarou: "O sangue está em minhas mãos." Os Estados Unidos, por outro lado, celebraram a vitória e o poder absoluto. Pela primeira vez, a humanidade percebeu que poderia se autodestruir com um único gesto. Após a guerra, o Projeto Manhattan não foi encerrado. Apenas mudou de nome. Nasceu a Era da Corrida Nuclear. A União Soviética, o Reino Unido, a França, a China, todos começaram suas próprias bombas. Em poucos anos, o planeta estava repleto de ogivas suficientes para aniquilar toda a vida na Terra. Enquanto os políticos falavam em dissuasão, os cientistas lutavam contra o remorso. Oppenheimer foi interrogado e acusado de simpatizar com o comunismo. Perdeu sua autorização de segurança e tornou-se um símbolo trágico. O homem que criou o fim, mas foi condenado por ele. A bomba havia escapado das mãos dos que a temiam. Agora era uma moeda política, um símbolo de poder. O conhecimento se tornara irreversível e o medo permanente. O Projeto Manhattan mudou para sempre a relação do homem com o próprio futuro. A mesma inteligência que ergueu civilizações e pirâmides agora podia apagá-las em segundos. Cientistas que antes buscavam compreender o cosmos perceberam que haviam aberto uma fenda na própria alma da humanidade. Oppenheimer morreu em 1967, dizendo que não se arrependia de ter feito seu dever, mas lamentava o que a humanidade fez com ele. Desde então, mais de 13.000 armas nucleares continuam ativas no planeta. A Terra vive sob um relógio simbólico, o Doomsday Clock, marcando o quão perto estamos da meia-noite. Hoje, o ponteiro está a 90 segundos do fim. O Projeto Manhattan foi o triunfo da ciência e o fracasso da sabedoria, porque o verdadeiro perigo nunca esteve na bomba, mas em quem decide usá-la. Siga Segredos da História. Saiba o que os livros não contam.